Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou vindo aqui para fazer uma série de vídeos preparando a gente para as eleições desse ano. Basicamente, o que me move a fazer isso é atingir vocês e tantos quantos os interessados e alertá-los com respeito a uma preocupação que eu venho tendo com respeito a gente pensar, imaginar que seja possível encontrar um candidato ideal que atenda a todos os requisitos da fé cristã e que possa merecer o nosso voto de maneira tão tranquila e inequívoca que a gente se sinta à vontade e vote de consciência limpa. O problema é que isso não existe, tá? Eu sei que o nosso sistema não é perfeito. Aliás, sistema de governo nunca foi um problema para Deus. Lembrem-se de que a história da fé cristã já passou por vários tipos de governo. A gente começou com o patriarcado, Deus usou o patriarcado para sua própria glória, passamos pela monarquia, isso tudo dentro do povo de Israel. Depois houveram domínios, tanto de reis quanto de imperadores, e já há alguns bons anos o cristianismo experimenta a democracia e a república. Óbvio que nenhum desses sistemas de governo faz para Deus algum tipo de obstáculo para que o seu governo soberano continue atuando sobre a história humana. Aliás, essa é uma de duas doutrinas que eu quero amarrar nesse vídeo, na expectativa de que a gente tranquilize o nosso coração com respeito às eleições, mas que essas duas doutrinas componham a nossa cosmovisão, componham a nossa imaginação, a nossa perspectiva sobre o assunto, de modo a não criar no nosso coração uma falsa esperança. Nesse caso, a falsa esperança a que me refiro é a de encontrar um candidato perfeito. Eu realmente creio que você deveria abrir mão desta falsa expectativa. Por quê? Porque o candidato perfeito não existe. E eu sei que você sabe disso. O meu problema não é você saber que não existe o candidato perfeito. É usar isso para dizer que você não tem um candidato no qual votar ou se posicionar de uma maneira tão isenta e inócua no debate público, mesmo que você não participe ativamente, mas que você não se posicione. E no final, pela premência do tempo, tendo que decidir a toque de caixa em qual votar, tomar uma decisão errada ou usar um critério mundano para escolher o seu candidato. Acho que a primeira coisa que precisa ser dita a respeito de nós não vamos encontrar um candidato perfeito é lembrar que nós já temos o candidato perfeito. Aliás, ele não é um candidato, tá? Ele é o governante perfeito e ideal. E se nessa hora você obviamente pensou em Jesus Cristo, tenho que dizer que você pensou corretamente. Ele está em plena atividade, nunca deixou de estar, e governa este mundo nos seus mínimos detalhes, de modo que nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem sua expressa permissão. O problema é que muita gente acredita que pensar assim ou ter essa teologia é apenas uma crença exótica da sua fé, mas que não tem de fato nenhum tipo de relevância prática. E eu pretendo, em poucos minutos, mostrar para vocês que sim, há uma grande relevância prática, mas a razão pela qual a gente, ao saber que não tem um candidato perfeito e ao saber que Deus governa o mundo, esquece de jungir e unir duas doutrinas que são fundamentais aqui. E eu me refiro à soberania de Deus e à responsabilidade humana. Então, ninguém nega que a gente deva ser absolutamente responsável, mas também ninguém nega que Deus seja absolutamente soberano. O problema é que a gente acaba se tornando suscetível às propagandas do mundo pela insistência, pela massividade, de que a gente deve votar de modo consciente, e às vezes a gente acredita que o consciente se reduz a conhecer planos de governo e a concordar ou não com esta ou aquela ideia específica ou ir contra esta ou aquela pauta. Tudo isso faz parte do jogo, é importante que seja assim, mas a gente começa nosso alerta focando em você, que é cristão, que acredita na soberania de Deus, que acredita na inspiração da palavra de Deus e que quer ser um crente responsável. A
consciência aqui está atrelada o voto ou atrelado o voto cristão, não é essa consciência da propaganda, não, mas a consciência de que Deus governa o mundo soberanamente através de atos responsáveis dos seres humanos que ele colocou na Terra. Nós somos responsáveis, Deus é soberano e não adianta a gente teimar dizendo que vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra, porque agora vai chover de gente dizendo que a gente ou é absolutamente responsável, então versões deístas do cristianismo deísta, em que Deus criou esse mundo, deixou a gente para se virar, então o BO é nosso, ou versões transcendentalistas absolutistas que dizem que a coisa vai ser do jeito que tem que ser e que a gente não tem que se preocupar com isso, porque afinal de contas Deus é soberano, governa soberano e a gente não tem que fazer nada. Não. Na verdade, a gente tem que fazer muita coisa. E dentro do feixe de coisas que a gente tem que fazer no processo de escolha dos nossos governantes, a principal delas é que cada um de nós, ao votar, está viabilizando no tempo os propósitos eternos de Deus, sendo para isso seus instrumentos. Lembre-se de que isso vale para todos, para os fiéis, para aqueles que querem votar com consciência e patriotismo, mas também para aqueles que querem ser maus e participar desse pleito como agentes que minam ou corroem o processo de eleição. Lembre-se de que até os atos maus dos homens maus não só está previsto, como faz parte do plano. Nada fugirá ao controle de Deus, fique tranquilo. Mas isso não quer dizer que nós desconsideramos a responsabilidade de cada um. Eu sei que no final a gente se prende à parte fatalista do discurso e o nosso coração fica desconfortável. Mas eu sou igual a vocês. Eu não quero viver num mundo que persiga crente, embora eu saiba que isso acontece e pode acontecer, tudo caminha para esse fim, infelizmente. Eu não quero viver num mundo desconfortável, cheio de pobreza e dor e sofrimento, mas nós não podemos esquecer que estamos em um mundo que sofre com a queda no pecado e que nós não estamos num mundo ideal, que este mundo sofreu um abalo cósmico e de ordem espiritual, que tem efeitos morais e que a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, a nossa fé diz que tudo quanto estiver ao nosso alcance, nós devemos fazer sim, para viabilizar uma vida mais tranquila, uma vida justa, uma vida em que o evangelho possa prosperar e propagar-se, mas que a gente devia estar preparado para o pior também. O meu ponto aqui é, se você acha que a eleição de um ou outro candidato, seja ele quem for, vai nos poupar de determinados sofrimentos, você está enganado. Até porque, mesmo que isso de certa forma venha a acontecer, não é em função e por causa do candidato, mas porque Deus teve misericórdia do nosso povo e da nossa nação. Se trata de manter unidos em perfeito equilíbrio ou tensão contínua as duas doutrinas. Um Deus soberano governando os seres responsáveis. Eu não gostaria que Deus nos punisse, nos julgasse e nos apertasse. Eu prefiro, como vocês, uma vida confortável. E Deus pode, por sua misericórdia, usar o nosso voto responsável, mas é sobre isso que essa série pretende falar. A gente tá nutrindo, eu estou vendo muito discurso redentor por aí. E alguns deles tentarão se colocar mesmo como redentores. E é este o perigo. O cristão acreditar que a sua redenção temporal, momentânea, possa se dever a um governante qualquer que seja. Lembre-se de que mesmo que nós tivéssemos um candidato cristão, ele não deveria ser alvo da nossa crença mais profunda a esse respeito. Redenção só em Cristo, governo perfeito só o de Deus, e todos os outros candidatos
estão em pé de igualdade neste ponto. Afinal de contas, o melhor dos cristãos ainda é um pecador. Então, para que um candidato atendesse a todos os requisitos éticos e morais da fé cristã, ele teria que ser perfeito. E nós não precisamos disso. Nós já temos alguém perfeito que nos redime na nossa fé cristã, que é o próprio Jesus Cristo. Isso também não quer dizer que você não deva escolher o melhor candidato dentre os disponíveis. Eu só estou pedindo para que você mantenha as duas crenças unidas, para que o seu coração mantenha o tipo do equilíbrio bíblico que glorifica a Deus. Um outro aviso, até porque a gente está hoje pensando sobre essa questão do será que eu vou encontrar um candidato ideal? Eu não encontro nenhum, dentre o panteão de candidatos, eu não consigo encontrar um que me represente. Me permita o alerta. A razão pela qual a gente não encontra ninguém que nos represente é porque a gente está procurando alguém conforme o nosso próprio coração. Deus também escolhe pessoas conforme o seu próprio coração. O problema é que o coração de Deus é perfeito, pleno, né? Você não vai encontrar um homem segundo o seu coração, nem uma mulher segundo o seu coração, porque esse tipo de busca reflete um coração insatisfeito. Esse tipo de busca reflete um coração carente de redenção, carente de um redentor. O coração de um redimido vota tranquilo, porque ele não está mais procurando um redentor. Ele só está procurando um bom candidato para ocupar um cargo no executivo, no legislativo. É esse tipo de calma e tranquilidade que eu quero convidar você a ter a partir de agora. Porque esse é o objetivo desta pequena série que nós vamos publicar ao longo das semanas, preparando o nosso coração para o pleito. Então o crente, ele vai fazer um processo de votação responsável e tranquilo. Repito, isso não tira de nós qualquer ímpeto de luta por melhoria, isso não retira de nós a nossa responsabilidade, isso não retira de nós as nossas obrigações cidadãs, ao contrário, faz com que a gente faça tudo isso no poder de Cristo, numa esperança que está enraizada em Deus, na expectativa de que a sua soberania e bondade se expresse, inclusive, através dos nossos atos mais responsáveis, tá bom? Então assim a gente começa a nossa série de meditações, preparando o nosso coração, tentando trazer para vocês aí alguns elementos que ajudem você na decisão que nós teremos agora em outubro. Peço a Deus que abençoe o nosso povo, peço a Deus que abençoe a sua vida, peço a Deus que esses vídeos somem-se aos muitos instrumentos que Deus vai usar para te instruir, preparando o seu coração para o processo de pleito que nós enfrentaremos em breve. Deus abençoe e até a próxima.